Que Deus abençoe a sua vida e os seus caminhos, hoje e sempre na presença de Deus. Nós precisamos cada dia mais confiar na palavra de Deus. As aflições, os momentos desagradáveis da vida, pela nossa estrutura ser pó, muitas das vezes nós achamos que acabamos estando só. Mas não é assim. Deus, Ele está conosco em momentos mais desagradáveis da nossa existência. Momentos que muitas das vezes nós queremos deixar até de existir, como muitos homens que até está registrado, desejaram a morte para si, tanto que era amargo aquela fase da vida que eles estavam passando. Então, quando vem uma situação dessa na nossa vida, nós temos, por natureza humana, pela natureza de pó, entender que Deus, Ele, tirando conclusões de nós mesmos, que Deus, Ele teria nos deixado e que a situação seria até a vontade de Deus nós estarmos passando por aquilo. Eu quero dar um exemplo de um homem chamado Jó, né? Quem não conhece a história de Jó, quem não conhece deve ler. É o livro antes dos Salmos. O Jó, ele foi tão doloroso os seus dias de aflições que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele queria a morte não vinha, porque era muito terrível o que ele estava passando. A sua dor era extrema e ele não via em ninguém, absolutamente ninguém, uma palavra de consolo, de conforto, a não ser de acusação, como se ele estivesse passando por aquilo e ele tivesse algum tipo de culpa. Então eu entendo que até às vezes por isso a dor dele se agravava mais ainda, né? Quando de quem você espera vir uma palavra de ajuda, de ânimo, de quem vem até algo que você se surpreenda negativamente. Mas nós, como seres humanos, somos falhos. E achamos que nos momentos de aflições, de angústias, nós não estamos acompanhados por Deus, como se Deus tivesse nos deixado e ali nós iríamos padecer naquilo. Mas eu quero lembrar você do Salmo 46, o Salmo 46, que tem um título abençoado, que já nos desperta para ficar com Deus. Ele diz assim no título, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Que palavra, né? Que título, só esse título aqui a gente já se anima na presença de Deus, porque realmente, daqueles que confiam em Deus e têm depositado a sua confiança na palavra de Deus, Deus tem sido refúgio e fortaleza. E ele começa o salmo assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meu Deus, olha que palavra escrita de homens que tiveram uma vida na presença de Deus, passaram por aflições e eles viram que Deus não abandona os seus nas aflições. Então esse homem, ele começa o salmo dizendo assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quer dizer, eu posso passar por várias tribulações na vida, mas Deus está presente comigo. Porque, como a palavra mesmo ensina, Deus não nos dá um fardo que nós não possamos suportar. Pelo contrário, Ele provê livramento. Então eu quero chamar a tua atenção, você que está passando uma luta, uma dificuldade, e tem pensado, tem vindo pensamentos em você de origem maligna, dando a entender como se você não tivesse com Deus, como se a presença de Deus não tivesse com você. Eu quero dizer uma coisa para você. O fato só de você estar dando atenção para essa palavra, que não é de homem, já demonstra que Deus está com você. Porque a palavra, ela só pode chegar ao homem
se Deus o trouxer. Foi Jesus que disse. Jesus certa vez olhou para os fariseus e para aqueles homens incrédulos, maus, religiosos e maus, que não acreditavam nele, todo o tempo querendo provar, testar, querendo uma prova. Jesus falou assim: não adianta, vocês não vão vir a mim. Ele, o quê? Como assim? Vocês não podem vir a mim, mas nós estamos aqui? Não, vocês não podem vir a mim no sentido de crer em mim, de confiar em mim, de dar sua vida a mim. Por quê? Porque só vem a mim quem o Pai o trouxer. Então Jesus é a palavra. O fato de você já dar ouvido e atenção para a palavra de Deus já está demonstrando que Deus está presente com você, porque essa palavra, ela é de Deus, não é do homem. Eu não posso passar para você e querer passar para você conhecimentos de homens, escola, de teologia, bacharel, coisas que os homens ensinam por aí. Não. Mas esse ensino, ele vem do alto, ele vem de Deus. E Deus está dizendo que Ele está presente nas tribulações. Ele é o nosso socorro bem presente. Porque a tribulação, se você for parar para focar na tribulação, vai começar a vir o medo. Do medo vem o pavor. E o medo, o pavor, eles produzem a paralisia na fé. E é esse o objetivo do maligno, ver a tua fé paralisada. Assim como alguém que teve as pernas paralisadas não pode andar mais, as pernas não têm força, o maligno, quando ele paralisa a fé de alguém, aquela pessoa não tem mais como caminhar. Ela não consegue continuar a sua jornada, porque ela não tem mais nela a inspiração que vem da palavra. Então, a tribulação e as aflições, elas são armas que nas mãos de Deus sobre a nossa vida vai produzir perseverança. Você que tem confiado em Deus, a tribulação que está sobre a sua vida, que você está passando, deve servir para você perseverar cada dia mais. Se interessar mais na palavra, observar exemplos de homens e mulheres de Deus que, perseverando, venceram os obstáculos que surgiram no seu caminho. Homens que a vida estavam por um fio e que pela fé e pela perseverança tiveram vitória. Mas essa mesma tribulação, quando o diabo ele consegue raptar alguém nos seus pensamentos para colocar a tribulação na sua cabeça, a pessoa se volta contra Deus. Você lembra da mulher de Jó? Jó perdeu os seus servos, o seu gado, os seus camelos, as ovelhas. Jó perdeu toda a sua fortuna. Mas essa tribulação e essas aflições não tiraram a fé de Jó. Pelo contrário, na sua vida serviu como um exemplo de paciência e perseverança em Deus. E a palavra cita lá no Novo Testamento sobre ele, dizendo: observastes a paciência de Jó. Olha como Jó teve paciência em confiar em Deus. Jó, teve o testemunho de Deus sobre a sua vida. Deus testemunhou dele, dizendo: olha Satanás, o meu servo Jó, ele é um homem justo e íntegro. Ele teme a Deus e se desvia do mal. Então Jó, aquela tribulação serviu para purificar sua confiança, sua fé. Ele aprimorou aquilo que ele acreditava em Deus. Tanto é que no final do livro de Jó, ele mesmo diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu consigo te ver claramente. Porque o Jó, ele teve a revelação de Deus na sua vida. Mas observe que a esposa de Jó também perdeu tudo que Jó perdeu, porque uma só carne. O Jó perdeu os bens, ela perdeu. O Jó perdeu os filhos, ela perdeu. O Jó perdeu os prestígios da sua vida, a regalia que a vida abençoada lhe dava, ela perdeu. Mas qual foi a atitude dela? A mesma tribulação que ele passou, ela passou. Ela, num instante, se voltou contra Deus. E ela queria que até Jó abandonasse a sua integridade e amaldiçoasse a Deus, como se aquele mal tivesse vindo da parte de Deus na sua vida. Você entende? Então, Deus, na vida de Jó, que continuou temendo e sendo fiel a ele, Deus estava bem presente, porque o temor e a integridade do homem atrai Deus para perto de si mesmo. A mulher de Jó, passando a mesma situação, afastou Deus de si, porque ela resolveu não confiar em Deus. Ela resolveu colocar os olhos na tribulação, nas dores, nas necessidades que ela estava passando, e não adiantou muita coisa. Então eu quero que você observe o que está escrito aqui, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
eu posso tomar o exemplo de Jó, que mesmo nessa tribulação que eu estou passando, que você está passando, todos nós passamos, cada um conforme a sua vida, eu posso tomar o exemplo de Jó e dizer, não, o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. Ou seja, Deus vai se levantar a meu favor. Ou eu posso me tornar a exemplo da mulher de Jó, começar a murmurar, a reclamar e até a espraguejar aquele que antes, aquele Senhor que eu adorava, que eu buscava. Então, uma das estratégias do maligno é essa. Ele usa a tribulação, a mesma tribulação, ele usa na vida daquele que teme a Deus. Essa tribulação vai servir para aprimorar a sua fé, provar a sua fé, e a perseverança brilhará nos seus caminhos. Mas aquele que não anda na prática da palavra, quando a tribulação vem, aí ele amaldiçoa a Deus, aí ele xinga a Deus, aí ele vai querer culpar Deus como se Deus fosse culpado daquilo. Novamente, quando o Jó perdeu tudo, sabe do que o Jó se lembrou? Ele se lembrou do dia do seu nascimento. Não que ele se lembrou, né? Veio na memória dele do jeito que ele nasceu. Nu saí do ventre da minha mãe. E nu eu voltarei para lá. Quer dizer, eu vim nu e vou voltar nu para o mundo dos mortos. Você entende? Então, a tribulação na vida daquele que confia em Deus vai produzir perseverança, uma fé pura, genuína. Ele continua confiando em Deus, porque Deus, socorro bem presente nas tribulações. Então, o nosso Deus, ele é socorro bem presente nas tribulações. Sabe o que quer dizer? Ele está contigo aí, nessa luta, nessa batalha. Ele está contigo. E não sai de mim essas palavras, está aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, o que eu posso tirar de mim? O que eu posso tirar de mim e acrescentar? Eu tiro a negatividade da tribulação e eu coloco a perseverança, a fé em Deus. Olha que ele continua. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam e os seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, na sua fúria os montes se estremeçam. O que ele diz? Não temeremos. Não temas, porque Deus é contigo. Não temas porque Ele é a tua força e a tua fortaleza. Creia nisso e você vai ver o melhor de Deus na sua vida. Vamos orar? Vamos apresentar nossa vida a Deus? Meu Deus, eu te apresento esse meu irmão, essa minha irmã, que até esse momento chegou nessa chamada de fé. Eu oro pela saúde de todos, Pai. Todos que têm acompanhado as mensagens, têm pedido orações, tanto nos canais, no canal do YouTube, quanto no Instagram, quanto no Face, nos grupos evangélicos, aqueles que têm pedido orações pela sua saúde, pela sua família. Senhor, eu apresento todos nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor venha curar, libertar, venha fazer a sua vida, Pai, o rio de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, visita vida por vida e dá vitória, meu Deus, para o teu povo. Eu peço ao Senhor, consagre essa água que nós apresentamos a Ti. Seja um santo remédio, uma bênção de Deus. E no Teu nome, nós entregamos essa oração e cremos. Amém. Graças a Deus. Deus é bom, meu amigo, e a sua misericórdia dura para sempre. Fique com essa palavra, confie em Deus e o mais Ele fará na sua vida. Deus abençoe e fique na paz.